Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026. Graças a Deus, mais um dia ao qual o Senhor preparou para nós de antemão. Então, sem mais delongas, vamos para a mensagem de Jesus aos nossos corações. E aquilo que Jesus quer ensinar a nós nesta terça tem este tema. Pode perceba que tem três pontinhos e vem o tema. E haverá, ou melhor, e há verdadeira transformação para quem o busca. Por que que eu coloquei três pontinhos e coloquei o tema? Porque o tema de ontem, da mensagem de ontem foi: Deus quer nos transformar. E aí, meditando nesse tema, nessa mensagem de Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, Deus colocou este tema ao meu coração, como se fosse continuidade. Ele quer nos transformar e há, ou seja, haverá verdadeira transformação para quem o busca. Como vocês podem ver, o texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ponto. Calma que eu vou continuar no próximo slide, mas vamos entender uma coisa aqui. Aquilo que Deus revelou para mim, ou o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Presta atenção. Aqui a gente pode ver três coisas. Uma, Jesus é quem atrai as pessoas até ele, tá? É, por quê? Porque aqui fala, ó, havia um homem. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia um homem chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia. Ele sabia que Jesus ia passar ali. Ele sabia, certo? Então, ele queria ver Jesus. Jesus atrai as pessoas até ele. A presença de Jesus atrai as pessoas até ele. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é Jesus quem nos atrai até ele. Não somos nós que vamos porque nós queremos. Ele nos atrai, a presença, a simples presença dele nos atrai. Esse é o primeiro ponto. Então, nós não vamos até Jesus porque nós queremos, nós vamos porque ele nos atrai. Segunda coisa, quando nós nos esforçamos para vê-lo, para conhecê-lo, para buscá-lo, ele se manifesta em nossa vida. Aqui, olha só, Zaqueu ele queria ver Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia. Assim correu adiante subindo uma figueira brava. A figueira brava, um dia eu fui ler sobre o que significa a figueira brava. Parece que é uma árvore de figo, mas que ela é diferente das outras. As folhas são espinhosas. Não sei se são as folhas que são espinhosas, que podem cortar, ou se é o galho que é cheio de espinho, não sei. Mas é por isso que é brava, que chama figueira brava. Acho que são as folhas. As folhas que são espinhosas, então corta. Então olha o esforço de Zaqueu para ver Jesus. Ele era pequeno e ele subiu numa árvore que poderia machucá-lo para ver Jesus, mas ele se esforçou, não pensou na consequência, se esforçou, subiu para ver Jesus. Teve um esforço de Zaqueu para ver Jesus, para conhecer Jesus. E o esforço, nosso esforço, na busca dele, nos é recompensado. Porque olha o que Jesus fala: Zaqueu, desça depressa, porque quero ficar em sua casa. E aqui nós podemos entender tudo o que a Bíblia traz como analogia à casa. É o coração, casa somos nós. Nós somos a habitação do Senhor. Então, ali, quando Zaqueu se esforçou, Jesus falou: Quero habitar no seu coração. Mas vamos lá.
Vamos lá, continuando, porque do espiritual continua no literal. E aí todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, meu irmão, minha irmã, qual que é a mensagem, né? Qual que é essa última mensagem aqui, ao qual o Senhor nos transmite? Quando nós nos esforçamos para, para conhecer Jesus, para buscá-lo, quando nós realmente nos esforçamos, fomos atraídos por ele de alguma maneira, e através dessa atração que Jesus coloca em nós, queremos chegar até ele, quando nós nos esforçamos para conhecê-lo, quando nós nos esforçamos para buscá-lo, ele entra na nossa vida e traz uma transformação. Não tem como, não tem como um pecador, porque Jesus ele veio para os pecadores. Qualquer tipo de pecado, Jesus ele está disposto a salvar qualquer pessoa, dependente de quem seja. E ele veio para os pecadores. Por quê? Porque ele veio para libertar o mundo do pecado. O Espírito Santo veio para mostrar para nós, para nos convencermos do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus ele veio para o pecador. Simples. E todos nós somos pecadores, então Jesus veio para todos. E não tem como, através do esforço, quando resolvemos buscá-lo, porque fomos atraídos por ele, resolvemos buscá-lo de todo o coração, nos esforçando, ele entra e não tem como não existir transformação. Quando você abre o coração para Jesus, quando você abre a sua casa para Jesus, e ele entra de verdade, não existe maneira de você não ser transformado, de nós não sermos transformados. Então, como diz o tema, né? E há uma verdadeira transformação para quem o busca. Deus quer nos transformar. E a verdadeira transformação vem a partir da nossa busca, da nossa verdadeira busca. Não tem como não ser transformado por Jesus, não tem como não ter a vida impactada e transformada por Jesus, se você o buscá-lo com esforço de todo o seu coração. Não tem como. É isso que Deus quer e, e é isso que acontece na vida daqueles que o buscam. Amém? Beijo no seu coração, busque Jesus. Busque Jesus para que ele possa transformar a sua vida como ele transformou a minha e de milhares de pessoas no decorrer dos séculos e séculos e séculos. Amém? Beijo no seu coração, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.